Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Botafogo. Então, assim, era mentiroso aquele começo de Brasileiro. Então, o Botafogo que precisa mexer muito, mudar muito, não tem pra onde correr, não tem como contratar. Aí o Honda vai mexer com a autoestima, vai melhorar a qualidade do meio do campo, mas não será ele suficiente para trocar o Botafogo de lugar na tabela de classificação. O Botafogo vai continuar ali. Acho que, inclusive, ele vendo o jogo ontem pensou isso. Caramba, será que eles estão achando que eu vou entrar aqui e resolver tudo o que está faltando no time? Acho que eu vou voltar pro Japão. E ele vai voltar pro Japão no meio do ano para jogar as Olimpíadas, vai desfalcar o Botafogo por 10 rodadas. Ele vai jogar. Ele está super empolgado, cara. Ele está super empolgado. Mas, assim, certamente ele ficou assustado com o que viu. Porque o time deixou uma impressão muito ruim ontem, apática, uma impressão... E eu acho que o fato de Botafogo estar eliminado não é suficiente para explicar a atuação de ontem. Não é. Não é. Claro que não. Inclusive, evidentemente que a performance foi decisiva para trocarem o Valentim. Embora o Valentim, a gente saiba, dissemos aqui no início do programa, já estava com os dias contados, os caciques não gostavam do trabalho dele desde o ano passado. Enfim, a torcida mesmo, a torcida grita contra o Valentim a todo jogo, a todo instante, sempre, desde sempre, com exceção do ano que foi campeão. Ele já estreou com fora Valentim, né? Se perigar, ele já estreou com fora Valentim, pelo menos na cabeça dos torcedores do Botafogo. Agora, lamentável, os jogos não terem sido todos memoráveis, disse aqui lá no começo do programa, como passou um pouquinho de tempo, é bom repetir. Por falta de estádio, a gente teve que desmembrar a tabela para jogos sábado e domingo, e um jogo interferia no outro, os jogos foram em horários diferentes, a rodada seria muito mais justa. Esvaziou o clássico. E esvaziou, além de tudo, não esvaziou. Agora, o Fluminense tem uma arma para esse jogo de quarta-feira, porque certamente o clube está tratando esse duelo como muito importante, para autoestima tricolor, lógico. Um clássico contra o melhor time do país, que é o Nenê, cara. O Nenê, nesse ano, já tem 2 gols a mais do que ele marcou em todo o ano passado. Claro, ele está jogando mais próximo do gol. O Odair mudou o seu jeito de formar o time. Joga com 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Ele joga como um segundo atacante com liberdade para fazer o que ele bem entender no jogo. Quando ele se sente confortável, ele volta, ele cria, ele marca. Entendeu? Ele está confortável. E ele é muito inteligente, o Nenê. Né? Ele sempre foi. E agora, com 38 anos, então ele está mais inteligente, ele está mais completo ainda como leitura de jogo. E ele tem dito que a pré-temporada faz toda a diferença e esse ano ele conseguiu fazê-la adequadamente. A minha preocupação, Luiz, com o Nenê, nesse ponto, ele está perfeito, ele está muito bem, se preparou. Minha preocupação é lá na frente, né? O que ele vai dar em setembro, em outubro? Porque ele está rendendo muito agora. Mas o Fluminense vai precisar dele também lá na frente. Essa é a preocupação. E você concorda que hoje o Ganso, ele é banco do Nenê nesse time do Fluminense? Mas do jeito que o Fluminense está jogando, Paulo, com 2 linhas de 4 e o Nenê e no caso de ontem o Evanilson, mais adiantados, né? Com o Marcos Paulo e o Wellington Silva nas beiradas, mas numa linha de 4, é possível o Ganso jogar nessa linha de 4. Ele vai ter que se dispor. Mas aí ele vai ter que mudar muito. No time do Odair, juntos, Ganso e Nenê? Porque eles não vão fazer a mesma função. E acho difícil ele escalar o Ganso como um falso 9, como um segundo atacante. Ele nem consegue. Ele não tem mobilidade. Porque o Nenê, quando a gente começou no Paulista de Jundiaí, ele era atacante. Não, o Nenê tem mobilidade para isso. Sim, mas agora ele está com 38 anos. Sim, mas ele está jogando de atacante nesse formato agora. Mas então, ele consegue. Eu não sou tão cético em relação a eles jogarem juntos. A única coisa é que... Eu sou porque o peruano Pacheco vai entrar nesse... O Pacheco vai entrar nesse time. Muito. Vai entrar o Pacheco. Mas ele vai tirar o Nenê? Não, acho que o banco vai continuar de fora. Mais uma dificuldade para o Ganso entrar no time titular do Fluminense. Mas o peruano vai entrar numa das 2 beiradas. Exatamente. Não, eu acho que o Ganso não entra nesse time. Hoje, nesse momento, não entra. A não ser hoje não entra. Até o Daí já disse. E o Ganso eu acho que é um jogador muito especial do ponto de vista técnico, né? Mas que ele não entrega tudo aquilo que se imagina dele. Então eu não sei. Eu acho que o Fluminense vai dar um caldo e está dando um caldo muito rapidamente. No estadual, claro, né? No estadual. Porque na Sul-Americana começou muito mal. Exatamente, começou mal a Sul-Americana. Qualquer
diagnóstico agora é assodado. E eu não gosto de ser assodado. Eu encontrei com um jogador do Fluminense, o Henrique. Sabe esses supermercados populares do Rio de Janeiro que fica com o microfone? Sim. Promoção, água sanitária, vai todo mundo atrás, tal. Eu, como um cara do povo, no supermercado, né? vou no supermercado popular, evidentemente. Por que eu vou pagar? Os locutores todos. Claro. Lá em Botafogo tem o seu Ricardo, grande seu Ricardo, ele tá sempre... Vou pagar 3 vezes o preço do produto de limpeza, eu vou lá, né? Claro. E encontrei o jogador do Fluminense, o Henrique. Carrinho desse tamanho, um monte de carrinho cheio também, comprando nessas promoções. Falei, pô, foi ruim a estreia, né, na Sul-Americana. Ele falou assim, cara, a gente vai reverter. Ele falou assim, a gente jogou bem, o time tá encaixando. Me impressionou a confiança dele, o time tá bem, a gente vai reverter. Falei, opa, porque olhando de fora, achei muito ruim o jogo contra o União La Calera, mas os caras estão confiantes. E você vê um astral melhor no Fluminense nesse ano do que estava no ano passado. Você nota um astral melhor. O time comprando a ideia do técnico, o time mais confortável nesse momento. Sim, tem algumas notícias boas. O ano passado o Gilberto já fez uma temporada de regular para boa. Esse ano ele começa muito bem o ano e o Egídio entrou muito bem no time. Junto com o Marcos Paulo lá do lado esquerdo, né? Então, tá dando química nessa parada. E o Wellington entrou do lado direito agora, com o Gilberto. Enfim, tem uma movimentação bem legal aqui. O Henrique casou nesse meio campo, nessa linha de 4. O Henrique tem que sair do jogo, o Henrique chega e se aproxima da área, embora seja um volante mais de marcação. O Fluminense tem condições de ter um ano um pouco mais sereno, embora para brigar por título sem ser o estadual, é difícil. Tem que ser na Copa Sul-Americana. Copa do Brasil, já não acho tão fácil brigar pelo título, mas aí sabe como é que é? Camisa pesa, né? E que reencontro, hein? Pedro contra Fluminense, né? Quarta-feira. Porque o Pedro começa a temporada com 2 gols em 2 jogos. Que começo do Pedro no Flamengo. O primeiro foi mais ou menos um gol contra, mas o segundo foi gol dele mesmo. Agora, interessante observar nesse Flamengo... O Diego ia fazer o gol? Interessante observar que nos dois jogos contra o Resende e contra o Madureira, o Flamengo terminou o jogo com a seguinte escalação: Michael, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Isso, 2 linhas de 4, isso aí. Com os 4, como se fossem 4 atacantes. Com 2 centroavantes. Mas o Michael e o Bruno voltando ali, fazendo a linha de 4. Mas um time muito ofensivo. E aí, exatamente, com atacantes nas beiradas da linha de 4. Essas foram as alterações contra o Madureira. Mas atacantes que dão profundidade. Isso, de profundidade mesmo. Que vão para cima. Igual o Brasil, igual a seleção jogou agora no último jogo do pré-olímpico. Isso aí. Olha lá o Michael. Michael vai... Cara, o time do Flamengo, obviamente, é melhor do que o Fluminense, porque ele é melhor do que qualquer time hoje no Brasil. Mas o Fluminense tem a vantagem do empate e está jogando há mais tempo na temporada. Vai ser um jogo curioso quarta-feira. Terminou assim, o Flamengo terminou o jogo contra o Madureira no sábado. Com o Michael e o Bruno Henrique tendo a responsabilidade de compor, de marcar, de Mas o jogo do Flamengo, nos conceitos da defesa do Flamengo, que é uma defesa alta, o zagueiro tem que fazer o passe e tudo mais. E o Gustavo Henrique, segundo o Jesus disse na entrevista coletiva no sábado, jogava de outro jeito no Santos. Além das questões de diferença de características características técnicas. O Léo Pereira é um jogador mais técnico e mais leve, e o Gustavo um jogador mais pesado, que dá bola pelo alto. E o Léo Pereira é canhoto. Que já tem a facilidade de sair pelo lado. Que era o caso do Marinho. Exatamente. Então o Léo Pereira, tudo indica, vai jogar ao lado do Rodrigo Caio. Né? E acho que, é claro que o Jesus roda muito time, mas deve ser isso. E não é só mudar, Rodrigo Caio, acaba tendo contusão, suspensão, joga muito, né? Não. O terceiro zagueiro joga muito ao longo do ano, muito. O torcedor do Flamengo foi em massa nos 2 jogos até aqui, do time principal. 65 mil pessoas 64 mil, Asquirela, 60 mil, Asquirela de pagantes, aí tá lindo o Maracanã. Já tinha tido 53 mil no jogo contra o Resende, na segunda passada, e no sábado, 60 mil pagantes. 64.756 presentes. Com várias homenagens às 10 vítimas do Ninho do Urubu. Você está vendo bandeiras para cada jogador. No sábado completou-se 1 ano da tragédia e o torcedor do Flamengo não esquece, cobra uma solução também e tem homenageado as vítimas de uma maneira linda. Nesse final de semana, inclusive, o torcedor do Flamengo deu um show de solidariedade e de humanidade. Nos primeiros 10 minutos do jogo, a torcida não cantou em respeito às vítimas, nos primeiros 10 minutos. A gente faz muitas críticas à direção do Flamengo. Mas o Flamengo é muito mais do que pessoas que dirigem o clube. O Flamengo são 40 milhões de corações pelo mundo. E nesse final de semana foi realmente comovente o que os torcedores fizeram. Foi muito bonito
Você vê, a grandeza do Flamengo está na humanidade da sua torcida. Foi muito bonito mesmo. Essa frase é muito profunda. Porque o que está faltando nessa relação é exatamente sentimento. A questão não é pecuniária. Eu não consigo entender como uma mãe ou um pai de um menino que morreu no Ninho do Urubu foi barrado de entrar lá no sábado. Não consigo. Isso é uma questão de bom senso, de humanidade, de sentimento. O Flamengo tem todo o direito de discutir a questão pecuniária, o que ele entende que pode ser justo ou não. E se virar uma discussão na justiça, faz parte de todo o processo. Né? A gente já disse isso aqui exaustivamente. Né? Então a gente só está repetindo, como você disse, que acho que é uma interpretação que ela inclusive ganhou corpo ao longo desse ano. Né? No primeiro momento houve mais uma discussão técnica, muitos entendiam que ela devia ser só técnica, mas esses acabaram se rendendo a essa falta de sentimento, né, no tocante a essa relação de determinados dirigentes, porque eu não vou colocar nunca que é uma relação do Flamengo, embora o dirigente represente o clube. Eles são de momento, provavelmente se fossem outros, o comportamento seria diferente. E a gente lamenta isso mesmo, né? Lamenta. O sentimento da torcida não é esse, é um sentimento de que a coisa poderia ser conduzida de uma forma mais humana, com mais sentimento, com mais carinho, com mais afeto, com mais amor. E mais transparente, porque o Flamengo poderia abrir para uma entrevista coletiva. O Flamengo, o presidente deu uma entrevista através da TV oficial. Depoimento. Aliás, eu concordo com o Barreto. Ontem deu uma entrevista na TV Brasil. Ontem o presidente deu uma entrevista. Mas teria que ser uma entrevista coletiva, com direito ao contraditório. Para todo mundo fazer pergunta, para todo mundo esclarecer, sabe? Porque uma entrevista para uma TV oficial, como foi no caso para a TV Flamengo, poxa, é um pronunciamento. É um pronunciamento. Cadê o contraditório? Cadê? Mas eu queria assim, deixar um pouco de lado a direção do Flamengo, que está adotando uma postura técnica orientada para os seus advogados. Sobre isso já falamos muito. Porque eu acho que no final de semana a notícia foi o torcedor do Flamengo, que é muito maior do que qualquer diretoria. Né? O Flamengo são os seus torcedores. A razão de ser do Flamengo são os seus torcedores. E eles, nesse final de semana, deram um show. E essa homenagem dos 10 minutos de silêncio, eu nunca tinha visto, que o negócio é absolutamente tocante. 10 minutos, representando um minuto para cada menino. A torcida sempre canta, em todos os jogos, aos 10 minutos do primeiro tempo, a música em homenagem aos garotos do Nisso. Isso os flamenguistas sempre fazem no estádio. Nesse final de semana ficaram em silêncio os 10 primeiros minutos. E em todo mundo, porque tem flamenguista espalhado pelo globo terrestre, o mundo é um globo, para quem não sabe, e os torcedores do Flamengo, tem gente que não sabe, é bom falar. Os torcedores do Flamengo espalhados pelo globo terrestre prestaram homenagem, foram solidários e tiveram uma postura maravilhosa. Vamos para o intervalo. É só para dizer o seguinte, esse recorde só pode cair neste momento mesmo domingo que vem, porque a capacidade do estádio Mané Garrincha é de 70 e tantas mil pessoas, os ingressos estão à venda mais de 70 mil, e a expectativa da final da Supercopa, que você vê ao vivo nas nossas telas, no Sport TV, na TV Globo, domingo de manhã, 11 horas, é que tenhamos lá 70 mil pessoas para Atlético Paranaense e Flamengo. Perfeito, Luiz Roberto. Roberto. Muito bem hoje. Galera, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui para vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.